Qual seria o melhor exame de imagem para avaliar um instentaloma hipofisário? Então, esse paciente provavelmente, se ele tem um estentaloma, ele fez uma tomografia ou uma ressonância de encéfalo, né? E aí, muitas vezes, se for tomografia, eu nem vou conseguir detectar nada ali se for um tumor muito pequenininho na região da hipófise. Se for um macro, acaba que eu consigo ver. Mas o melhor exame, respondendo a sua pergunta e respondendo ao que a gente falou que ia responder ao final desse podcast, o melhor exame para avaliar as lesões hipofisárias de uma forma geral é uma ressonância de hipófise especificamente e de preferência com contraste. Contraste com gadolínio. Não obrigatoriamente, foi uma pergunta que eu recebi há pouco tempo. Toda ressonância de hipófise precisa ser com contraste? No segmento, no acompanhamento? Veja, de preferência, sim. Mas se o paciente tiver alguma restrição ao uso de contraste, é um paciente que tem uma função renal limítrofe, é uma paciente gestante, por exemplo, você até pode fazer uma ressonância sem contraste e isso vai funcionar para alguns macroadenomas. Para o macroadenoma, você vai conseguir ver o tamanho da lesão, vai conseguir ver a proximidade dele com outras estruturas, mesmo que não seja com contraste. Para os micro, aí realmente precisa ter o contraste, porque muitas vezes você só vê o micro quando injeta o contraste. Então, não é aquela coisa obrigatória, mas o melhor exame sim é a ressonância de hipófise com contraste. Perfeito, delimitar essas características tão importantes que você citou, o tamanho direitinho, né? Mas me fala uma coisa, nessa avaliação geral, a ressonância, mas a tomografia, ela pode ter algum papel nesse paciente com tumor hipofisário? Já vi você comentando em aula que a tomografia pode ajudar a delimitar a questão óssea, a programação cirúrgica. A tomografia, muitas vezes, quando a gente tem uma indicação cirúrgica, que a gente vai comentar quais são, muitas vezes é solicitado pelo neurocirurgião até no pré-operatório. Quando eu tenho uma lesão muito grande, por exemplo, hipofisária, isso pode erodir, né, ali a base do crânio, lá no topo do seio esfenoidal. E aí, na hora do acesso cirúrgico, se o cirurgião não souber disso, ele pode ficar meio perdido ali dentro da cavidade celular, porque o neurocirurgião, quando está operando, ele tem a hemianopsia, né, também, ele só vê o centro. Então, quando eu estou suspeitando de que possa ter alguma erosão da base do crânio, eu priorizo a tomografia ou quando eu quero ver calcificação. Então, também posso fazer a tomografia nesses casos. Isso é particularmente importante em criança. Então, criança que tem uma massa hipofisária, essa casuística que a gente falou no começo, que o principal é adenoma e o segundo é cisto de bolsa de Hadick, isso não vale para as crianças. Então, nas crianças é muito comum que a gente encontre um tumor chamado craniofaringioma. E esse tumor, que também é um tumor que vem ali da embriologia, por isso é mais comum em criança, caracteristicamente ele pode ter calcificação. Então, na criança, quando surge ali uma lesão hipofisária grande, você fala, poxa, será que isso é um adenoma ou será que não é um craniofaringioma? Como na ressonância você não vê a calcificação muito bem, uma possibilidade é complementar com a tomografia, mas as situações são menos frequentes, né? Perfeito. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.